Agora eu creio que você ouviu. Glórias a Deus. O Senhor está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está ministrando nos nossos corações. Temos orado, temos clamado para que o Senhor assuma o controle de tudo que seja feito nesta casa, amém? De nada adianta a gente estar aqui neste lugar reunido se o Espírito Santo de Deus não estiver movendo e se movendo, amém? E eu creio que o Senhor tem algo tremendo para a nossa vida nessa noite. Eu estava ali, dei a minha mão para a Ivonete, que eu estava com muito frio. Eu falei assim, tua mão está gelada, você está suando. Eu falei, está se cumprindo, Deus está atendendo o meu pedido. Que eu orei para Deus que Ele transformasse a minha expectativa de transpirar na mão, de suar a mão e o pé, que eu tinha pelo futebol, com a possibilidade e a presença próxima de Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? E ninguém vai sair daqui sem ser tocado, sem ser desafiado pelo Espírito Santo a viver uma vida diferente, amém? Amém? Abra sua Bíblia para o Salmo 32. Eu pedi para o irmão providenciar na versão da King James. Amém? Está ali ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa noite, irmãos, é uma noite que o Senhor vai nos tratar, assim como tem nos tratado, quando Deus, através daqueles que nos pastoreiam, falam com eles e pela boca deles nós somos chamados para estar neste lugar, com uma responsabilidade de compartilhar uma palavra com os irmãos. A gente não se desespera, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, e Ele é o nosso socorro, amém? No momento mais difícil, Ele nos auxilia. O Deus que nós servimos, Ele está conosco nos montes, e Ele está conosco nos vales. Nos momentos de dificuldade, Ele vem com graça, Ele vem com misericórdia. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu gosto muito desse Salmo 32, que diz assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Não tem como se relacionar com Deus com hipocrisia na alma. Versículo 3: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Versículo 5: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. 7: tu és o meu abrigo seguro, tu me livra das aflições e com cânticos de salvação me envolve. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Em nome de Jesus. 9: não seja como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Amém? Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem altos, vós todos que sois retos de coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Se nós pararmos para meditar nesta palavra,
para ruminar nesta palavra, nós podemos voltar para casa, irmão. Que eu sei que o Espírito Santo de Deus já nos trouxe, né, para uma posição onde Ele quer ministrar no nosso coração a necessidade do arrependimento, a necessidade da confissão diariamente, amém? Às vezes nós pensamos que, porque nós já confessamos os nossos pecados uma vez na semana, no domingo, no culto da quarta-feira, os outros dias nós podemos andar e clamar ao Senhor, tentar entrar na presença do Senhor sem o arrependimento, mas isso é impossível, porque a Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, o Senhor me levou para esta palavra, e eu estava orando pela manhã, ali no tabernáculo, e anotando algumas coisas, que eu creio, que para a felicidade de alguns, se eu só ler elas, nós vamos sair daqui antes das 9, amém? Glória a Deus, mas está repreendido todo o espírito de pressa, em nome de Jesus. Cai por terra o apressado e o ansioso, amém? Mas nós temos aprendido e comentado muito com o Gilmar e a Vânia, o culto ele precisa ter ordem e decência, amém? Tem que ter um tempo para começar e um tempo estabelecido para terminar, porque tem pessoas com situações diferentes, tem gente que vai estar folgado amanhã, mas tem gente que tem que ir para casa ainda e vai trabalhar amanhã cedo. Então eu espero que na direção do Espírito Santo nós possamos terminar no tempo programado, amém? Falaram que 15 para as 10 eu posso encerrar, em nome de Jesus, amém? Eu estava orando, né? E eu gosto de colocar, quando o Senhor me dá uma palavra para compartilhar com a igreja, eu gosto de fazer a oração que John Wesley fazia, né? Quando Deus dava um sermão para ele orava assim: ou Deus coloca fogo nessa palavra, ou Deus coloca essa palavra no fogo. Se não serve, né, para o Espírito Santo incendiar o teu coração, não serve nem para ser trazida aqui para este altar, para este púlpito. Então, se Deus permitiu que essa palavra chegasse aqui, é porque o Senhor tem algo para ministrar no teu coração. E rapidamente nós vamos entrar aqui, né, em algo que Deus estava ministrando, porque nós precisamos entender a necessidade e a diferença, né, que gera na vida do crente o arrependimento e o remorso. O rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas enquanto ele não confessava, enquanto ele não tomava a atitude de confessar o pecado, a Bíblia diz, né, ele relata no salmo que nós lemos, que os ossos deles estavam envelhecendo, ele estava se definhando, porque o pecado não confessado, ele vai corroer a tua saúde, meu irmão. Às vezes tem gente padecendo num leito de hospital, no fundo de uma cama, porque não confessa, não se arrepende, não tem a sabedoria, nem o discernimento, nem a sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus para confessar e abandonar o pecado, amém? Homens e mulheres de Deus, líderes, cheios de talento, cheios de dons, cheios de unção, foram às vezes paralisados, porque o orgulho, a arrogância, não permitiu que confessassem os seus pecados, e isso não agrada ao Senhor. Essa noite o Espírito Santo nos chama para nós entrarmos na presença de Deus, para confessar o nosso pecado, para chorar diante do Senhor, para nunca mais estar repetindo a mesma oração de pedido de perdão, amém? Eu ficava com vergonha porque quando eu estava na igreja mais desviado, né, a minha oração começava com um pedido de perdão de um pecado que eu já tinha confessado e pedido perdão várias vezes, mas eu nunca tinha chorado por esse arrependimento. Eu nunca tinha chorado amargamente, manifestando o meu arrependimento. E nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer nos convidar a apresentar diante do Senhor alguma coisa que ainda é uma barreira. Eu sei, todos nós fizemos encontro, pós-encontro, né? Todos nós passamos por libertação, mas eu tenho aprendido, e na quinta-feira passada, enquanto nós estávamos ruminando a palavra do Senhor, que falava sobre a porta estreita, né? Que o pastor Laurir pregou no último domingo. Na quinta-feira a gente estava ruminando sobre isso, sobre
os caminhos e tal, e a porta estreita. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos, que a porta estreita, ela é uma porta estreita na entrada, amém? Mas depois, ela vai afunilando, amém? Não vai facilitar o teu caminho, na verdade ela vai afunilar, e você vai precisar tomar algumas posturas, algumas atitudes. Eu estava meditando em cima disso enquanto o Espírito Santo falava, porque às vezes o mundo ele tem ouvido e tem homens de Deus que falam algumas coisas que não são verdade. Alguns afirmam assim: olha, o Senhor ele te aceita como você é. Na verdade, Jesus ele te recebe como você é, mas ele não te aceita como você é, porque se ele te aceitasse, não precisava ele ter morrido na cruz para te salvar, para te moldar, para te limpar, para arrancar os carrapichos da tua lã, porque afinal de contas nós somos ovelhas, amém? O fogo do inferno estava te esperando e a misericórdia de Deus te tirou de lá. Então você tem que lembrar desse passado com tristeza e com vergonha, porque senão, mesmo que você deixe essa prática, você caminha, mas se você lembra, sabe o que vai acontecer com você? Igual a mulher de Ló, amém? A mulher de Ló fugia da destruição, mas lembrou, teve vontade de olhar para trás, e como diz o meu pastor Lázaro, virou comida de boi, virou uma estátua de sal, o boi está lambendo até hoje, em nome de Jesus. Então, quando nós olhamos para o nosso passado, que não faz parte mais do nosso dia a dia, nós precisamos lembrar dele com tristeza, e nos arrepender verdadeiramente, amém? A necessidade da confissão é diária, pois infelizmente falhamos e pecamos, mesmo quando decidimos viver em santidade. Uma das estratégias do inimigo é tentar nos convencer que existe uma diferença entre pecadinho e pecadão, amém? Presta atenção, não existe essa diferença, mas às vezes o diabo ele começa assim, não, você só se irritou, você só falou uma palavra, você só machucou a tua esposa com uma palavra, mas isso não vai paralisar a tua caminhada. Você só foi mal educado no trânsito, porque isso faz parte da carnalidade. E o diabo ele começa a minimizar os pecados, e ele começa a fazer uma diferença, como que seja necessário você se arrepender só daquilo que é um escândalo, mas aquilo que você consegue caminhar, consegue vir para a igreja, consegue levantar as mãos e adorar o Senhor, consegue ser um religioso dentro da igreja. Às vezes o diabo vem soprar no teu ouvido que não precisa arrependimento, mas nesta noite o Espírito Santo vai falar para você que é necessário arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro, todos os dias, João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9, fala que todos nós pecamos, que nós temos, ele escreveu aquilo para que a gente não peque, mas se pecar nós temos um advogado, e a Bíblia diz também lá no mesmo 1 João, no capítulo 1, ele fala que aquele que diz que não peca é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Você vai para o inferno, não vai estar amarrado, repreendido em nome de Jesus, porque você é um homem ou mulher de Deus, Mas o mentiroso é aquele que não confessa, ele tem dupla acusação. Primeiro porque não confessou, e segundo porque ele é um mentiroso. E ele fala que o Espírito Santo está mentindo. Por isso nós precisamos trazer diante do Senhor, expor o nosso coração diante do Senhor. Eu conversei com a irmã Sandra ontem. Na segunda-feira nós temos uma reunião da Adonep, ali no Hotel Plaza. Você é o meu convidado a partir das 19h30, quiser ir lá. Nós reunimos lá os homens da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E na segunda-feira eu estava tomado por um sentimento pecaminoso, que a gente muda o nome para não ficar com vergonha de falar, mas estava com preguiça de ir. Falei, hoje não vou. Vou arrumar uma desculpa, vou avisar o presidente do capítulo que eu não vou. E quando eu tomei essa decisão, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu só pensei que eu não ia. Quando eu olhei no meu celular, estava lá, Pastor Milton. Irmão Afonso, pode trazer uma palavra para a nossa reunião hoje? Já corri debaixo para o chuveiro, falei, Senhor, tenha misericórdia. Eu não ia, além de ir, tenho que compartilhar uma palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração, sobre a porta estreita e sobre o afunilamento,
né, que vem acontecendo no nosso caminho através dos tratamentos, dos processos e aquilo que nós vamos precisando deixar para trás. Então, aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é trazer a nossa memória diariamente aquilo que precisa ser tratado para que eu e você vamos conseguir experimentar o melhor de Deus, amém? Todos nós queremos, todos nós desejamos mergulhar na água profunda, todos nós desejamos o melhor de Deus, mas para que isso aconteça é necessário que eu me esvazie diariamente de mim mesmo. A minha oração, né, na nossa sala de oração ali, a minha oração quando começa o dia, eu falei: Senhor, às vezes o pastor Aloysio falou sobre isso, eu aprendi que às vezes você fala: Senhor, me enche, quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero transbordar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai transbordar com um copo desse tamanho aqui na sua vida, se você não se esvaziar de você mesmo, porque vai cair em cima de você e você vai estar cheio de si mesmo. E o Espírito Santo, a unção, o Espírito Santo, ele não vai desperdiçar a unção dele, amém? Se você quer ser cheio da unção, do poder de Deus, da intrepidez, da ousadia para pregar, para orar, para ministrar a palavra de Deus, esvazie-se de si mesmo, amém? O apóstolo Paulo é um exemplo para todos nós, né? E quando ele faz aquela oração de Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em mim, eu tenho que sumir, eu tenho que desaparecer, de uma maneira que quando as pessoas olharem para mim e para você, eles possam ver a glória de Deus sendo refletida através do Filho, amém? Isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é você verdadeiramente buscar mais de Deus, buscar viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que o irmão estava ministrando, né, na abertura, né, Deus é um Deus tão bom, Ele é um Deus tão maravilhoso, mas nós precisamos diariamente dar um passo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que eu e você cheguemos na presença de Deus e falemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu falo isso, irmãos, em nome de Jesus. Eu sou crente há 23 anos, né? Eu fui ungido pastor em 2012, mas eu acho que eu converti esse ano, em nome de Jesus, sabe? Deus começou a tratar comigo em umas áreas que eu vivia de boa, cheio de legalidade, cheio de brecha, mas para mim estava bom. Era pastor, orava, chorava, até me quebrantava, e Deus, pela misericórdia, até respondia algumas orações, né? Campanha de jejum e tal, Deus respondia, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel, embora eu fosse infiel, Deus é fiel. Então, quando eu clamava com sinceridade, Deus respondia. Mas Deus tem me mostrado diariamente na sala de oração. Quando eu venho para o tabernáculo, Deus mostra cada sujeira do meu coração, que eu falo: Senhor, tenha misericórdia, que se eu tivesse morrido em janeiro, eu ia ser um pastor lá no inferno, porque eu tinha muita coisa, e ainda tem, todo dia tem, que precisam ser tratadas, amém? Pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá essa oportunidade, amém? A necessidade da confissão é diária. Os pecados escondidos que travam nossa caminhada e nos afastam da presença de Deus, nos levam a duas atitudes imediatas. Uma é do Adão, amém? Quando nós pecamos feio, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se esconder ou tentar se esconder. Como que nós vamos nos esconder de um Deus que tudo vê? Amém? A gente é tão ignorante em algumas áreas da nossa vida, que às vezes a gente peca e fala assim: esse pecado só eu e Deus sabemos, né? Como eu não vou falar com Deus agora, tem essa brecha aqui, então os irmãos da igreja não sabem, o pastor não sabe, eu vou continuar vivendo a minha vidinha medíocre, mentiroso, crente que precisa mudar o caráter, né? Crente que precisa ser sacudido pelo Espírito Santo de Deus, e a gente acha que consegue, e na verdade, né, você já está, falamos muito isso, né, com o Gilmar e a Vânia, você já está o diabo já está só aqui, ó, levando você só no banho-maria. Você vem para a igreja, né, um grande homem de Deus está orando, tem cura, tem libertação, você não fica possesso, fala: não, esse pecado não vou precisar confessar, e teve libertação lá e eu fiquei de boa, não manifestei, mas o diabo já está no controle, meu patrão. Ele não vai querer que você manifeste, se ele já assumiu o controle da sua vida, por causa de um pecado que você não confessou, amém? Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos trouxe para cá, para que nós venhamos para a presença do Senhor, nos humilhar, pedir perdão e chorar pelos pecados que ainda precisam, que ainda existem, porque se não existisse, né, o Espírito Santo não tinha me levado
para essa palavra, amém? Então, quando Adão pecou, ele se escondeu. Deus não chegou acusando Adão, chegou não, né? Chegou lá no jardim e falou assim: Adão, estou de olho em você, seu pecou feio, né? Desobedeceu. Eu ia xingar o Adão, mas aqui não pode. Mas Deus também não xingou, por que eu vou xingar? Mas Deus ia falar: você é isso, você é aquilo, seu cabo, te deixei sozinho em dois, e você não resistiu. O que ele falou? Mas também, eu estava sozinho de boa, colocando nome nos bichos, nos animais aqui. O Senhor me fez uma mulher que só o sangue de Jesus, gente boa, né? Mas veio com a oferta ali, eu não resisti e a culpa é dela. Deus não acusou ninguém, não acusou Adão, não acusou ela. A gente, quando a gente peca, o diabo já vem, né? Seta em cima de seta, você pecou, quero ver agora, pastorzinho de meia tigela. Às vezes a gente ouve isso até da esposa, né? Não agora, mais que agora eu sou crente, mas antes assim, quando eu dava uma pisada na bola, que eu entrava na carne, a minha esposa dizia assim: pastor! Falei, deixa eu voltar lá, pedir perdão, me arrepender, porque eu não sabia que esse título era tão importante assim, para uma vida de santidade. Mas na verdade, é ou não é verdade? Está concordando, né? Então, a gente precisa, né, saber que Deus, Ele nos dá oportunidades. Eu imagino conjecturando, já pensou? Se o Adão tivesse falado, antes de Deus chamar ele, falasse: Deus, estou desesperado aqui, procurando o Senhor, essa menina que o Senhor arrumou aí, bonita, como diria um pastor lá do Nordeste, igual a Carla Pérez, de bonitinha, quando era nova a Carla Pérez, né? O Senhor arrumou ela para mim, ela me deu problema. Já pensou se o Adão sai correndo atrás de Deus, desesperado, por um conserto, pelo perdão, como teria sido a história? Amém? Às vezes você peca, às vezes eu peco, às vezes nós falhamos e vamos nos esconder, quando Deus está lá cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia, esperando que você quebre o orgulho e a arrogância e vá para a presença do Senhor, para consertar o relacionamento, em nome de Jesus, amém? Aleluia. O segundo ponto, eu falei o segundo antes do primeiro, amém? Era esse. Não, o primeiro é nos humilharmos, né? O primeiro é nos humilharmos e reconhecermos o erro e buscar o perdão de Deus. Já falei o primeiro e o segundo tudo junto aqui. É a humilhação. Falei, não é pecado pecar. Lógico que é pecado pecar, meu irmão. Não é pecado errar, né? É pecado pecar. Mas mais pecado, agrava mais o pecado, é você ter a petulância de achar que o Deus que você serve não conhece o profundo e o escondido do teu coração, amém? Não devemos pecar na minha vida, na tua vida. Você é um crente, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. O pecado, ele é um acidente de percurso, mas infelizmente acontece, mas tem graça disponível e abundante para mim e para você, quando nós nos colocamos de joelho na presença do Senhor, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim e perdoe o meu pecado. Todas as vezes que nós decidimos tomar uma atitude de confessar o nosso pecado, vem uma voz do inimigo falando que não adianta confessar, porque nós iremos pecar novamente. Infelizmente, muitas vezes damos ouvido ao Satanás. É ou não é verdade? Quantas vezes a pessoa peca, diz: não, vou orar, vou confessar. O diabo fala assim: não, vai confessar para quê, rapaz? Amanhã de novo vai estar fazendo o mesmo pecado. E a gente, como crente, em vez de dar ouvido à palavra de Deus, que diz que Ele está lá cheio de amor, cheio de bondade, cheio de graça, cheio de misericórdia, fiel para nos perdoar, nos levantar, nos restaurar com a sua destra fiel, disponível, a gente dá ouvido para o Satanás e não confessa. Mas nessa noite o Senhor te chamou aqui para mudar essa história, mudar essa realidade, em nome de Jesus. 1 João 1, 8, 9 diz assim, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém? Deus já está cheio, de amor por mim, por você, para disponibilizar, mas eu preciso tomar a atitude, eu preciso dar esse passo de confessar. No discipulado, nós aprendemos, a Bíblia diz lá em Tiago 5,16, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para ser curado. Eu tinha um discipulador, chama-se Haroldo, ele prega lá na Metodista Wesleyana da Calama, o homem de Deus converteu aqui. Ele aceitou Jesus no dia que estava aqui o pai do Dan Duque, estava aqui pregando, não sei se alguém era daquela época, mais antigo, eu chamo ele de Vilmar, ele
o Aldimar estava aqui, e ele, né, o pai do Dandu que estava aqui ministrando, o Haroldo caiu da cadeira ali, aceitou Jesus e se transformou num grande homem de Deus. Ele era meu discipulador. E eu tinha uns pecados que era só o sangue de Jesus, corriqueiros, pecados corriqueiros. Mas eu não me negava de confessar para ele. Falar para ele assim: irmão Haroldo, vamos orar. Tinha o discipulado, né? Oramos, assim, ó, irmão, abre o coração. Dessa semana eu fiz isso, ele ia quase cair da cadeira. Disse: meu Deus, fez isso? Eu digo: não é para confessar não? Não era para fazer. Eu digo: não, mas agora eu já fiz, meu irmão, agora eu já estou aqui para confessar, orar um pelos outros para ser curado, porque o pecado, segundo o que nós lemos no Salmo 32, o pecado não confessado, ele é uma doença que corrói, que leva à morte física e espiritual. Mas no nome de Jesus, essa noite o Espírito Santo vai nos trazer para uma nova realidade. Amém? Vamos acelerar o passo aqui, porque senão não termina antes das 10h15. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu aprendi uma frase, né? Lá na Adonep, o pastor falou assim: a gente fala das nossas tentações, das nossas provações. O diabo está ali, né? Seta. Você se nega aqui, se nega dali. Tem uma seta que, em vez de você negar, você faz assim e pega ainda. Precisa de tratamento. Mas às vezes o diabo está te bombardeando, e tem umas que você foge, e tem umas que você ainda tem até prazer de ser atingido. E você não confessa, você não pede ajuda. Eu estou falando isso do pecado da imoralidade sexual, né? Muitas vezes a gente brinca, né? A imoralidade, o pecado, o abismo do pecado está aqui. E você diz: não, eu sou um crentão, um santarrão, eu posso andar aqui que eu não caio, ainda mais com um labirintite aí que você vai mesmo. Daí você fica brincando com o pecado, você fica vacilando, dando brecha, e o diabo vem com a tentação, te oferecendo aquilo que é a tua área mais fraca. Ele vem todo dia com aquela oferta, e você não procura o teu líder, você não procura o teu discipulador, você não procura o teu pastor para orar, para se fortalecer, e vai acabar acontecendo o seguinte: quem não confessa a tentação, acaba confessando pecado. Amém? Porque depois que cai, depois que se arrebenta, daí chama o pastor, né? Chamasse no começo tinha jeito, mas você deixa o Satanás destruir tudo para depois ir buscar a ajuda. Porque às vezes o orgulho e a arrogância falam: não, pastor aqui não se mete não, porque aqui em casa quem resolve os problemas sou eu. Vai lá e leva uma peia do Satanás, destrói o casamento, destrói a família. Depois, pastor, tenha misericórdia. Mas deixa, né, o inimigo, por causa do orgulho e a arrogância, e não procura ajuda. Mas hoje o Senhor quer te chamar para uma nova realidade. Amém? Vamos pular lá para o meu amigo. Glória a Deus. Tem um cidadão na Bíblia que, falando de arrependimento sincero e verdadeiro, para mim ele é o exemplo, né? Chama-se Pedro. O apóstolo Pedro, para quem já leu a Bíblia vai ficar sabendo que ele era bravo, violento, andava armado com uma espada, e ele negou Jesus por 3 vezes, né? As pessoas dizem: ele traiu Jesus, traiu a confiança, né? Mas na verdade ele acabou negando Jesus por 3 vezes. Mas a Bíblia diz, e nós vamos ler agora, em Mateus 26:75, diz assim, ó: e naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertia: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mateus 26:75 na King James, irmãos, se quiser arrumar lá. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, ele chorou amargamente. Amém? Chorou amargamente. A receita para um arrependimento sincero, genuíno e eficaz é chorar amargamente pelos pecados que nós cometemos. Nós não podemos vir com hipocrisia, né? Com aquela água com açúcar diante de Deus, diante do altar, toda quarta-feira, todo domingo, você: oh, me perdoe, faz aquela choradeira que não rasga o céu. O choro do arrependimento, o choro amargo, nós vamos ver na palavra. Você não vai ver nenhum relato daqueles que choraram amargamente, principalmente de Pedro, que ele tenha recorrido no pecado de negar alguém, de negar o chamado. Amém? A partir do momento que ele chorou amargamente, ele se arrependeu e ele foi até o fim. E a Bíblia, a história diz
que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou o chamado. Se ele negou porque ficou com vergonha das pessoas que falavam que ele tinha o mesmo sotaque de Jesus, andava com Jesus, ele negou. Eu quero te dizer que se em algum momento da sua caminhada com Cristo você negou Jesus, mas se você se arrepender e chorar amargamente pelo teu pecado, Ele vai te restaurar, Ele vai te fazer um homem fiel, uma mulher fiel, um homem de Deus que vai andar com Deus, seja no vale, seja no monte, seja na bonança, seja na dificuldade, Ele vai estar contigo e você vai estar aliançado com Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, né? No contrário do choro, do remorso, do arrependimento tem o remorso. Judas traiu Jesus, ele traiu Jesus e ele não se arrependeu, mas ele sentiu remorso. A Bíblia diz que quando ele descobriu, né, que ele tinha traído sangue inocente, ele foi e se enforcou. Não consertou a situação dele, não melhorou a situação dele, porque ele não se arrependeu, ele teve remorso. E às vezes o nosso pecado ele traz remorso. E o remorso não cura ninguém. Para encerrar, o pastor Cláudio Duarte, que tem um cabelo parecido com o do irmão Rogério, só tem uma barba maior. Deixa a barba, irmão Rogério, vai ficar igual a ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Cláudio Duarte, ele estava fazendo uma comparação, né, entre arrependimento e remorso, e entre cansaço e estresse, que ficou muito legal. E eu até anotei para compartilhar com os irmãos. Ele dá o exemplo assim, ó. Se o Gilmar, a Vânia e a dona Jô trabalham aqui o dia inteiro, limpando essa igreja, lavando de cima a embaixo, lavando as cadeiras que eles vão fazer agora no final do ano, você já está convidado em nome de Jesus. Aleluia, receba, é de Deus, é profético, né? Não, se eles trabalham aqui o dia inteiro, eles vão estar no final do dia, cansado, arrebentado, como a gente diz, só o pó da gaita. Mas uma noite de sono traz restauração. Amanhã ele vai levantar sarado, bonitão, descansado. Amém? Isso é o cansaço, que ele se cura com uma noite de sono. O estresse não se cura com sono. Amém? O estresse, você está estressado, você vai dormir, você dorme, acorda no outro dia estressado. Porque o estresse não se cura com sono. O estresse se cura com mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de postura. Amém? Adquirindo novos hábitos. Saúde, caminha, faz um exercício, faz alguma coisa. Assim você vai eliminar o estresse. E assim é a diferença de arrependimento sincero, que só é curado com mudança de postura, mudança de mente, mudança de atitude, mudança, né, de comportamento, de chegar na presença de Deus e falar: Senhor, até aqui eu levei peia do Satanás, até aqui eu estive diante do Senhor com aquela cara deslavada, confessando os mesmos pecados, mas a partir de hoje eu quero vir aqui para este altar e chorar amargamente para que eu nunca mais recorra no mesmo pecado. Amém? Se tem alguém aqui entre nós que foi tocado por essa palavra, que foi ministrado por essa palavra pelo Espírito Santo, não é por causa de mim, irmãos, não é por causa de mim, é por causa do Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida. A fidelidade de vocês é com Deus, porque tem gente que sabe: o Aloir viajou, quarta-feira eu não vou, o pastor não vai estar lá, vai estar lá um irmãozinho qualquer. Mas a gente vem para a igreja, a nossa expectativa é em Deus, amém? A nossa expectativa é que o Espírito Santo vai estar aqui para ministrar na minha vida, na tua vida, amém? O pastor Aloir vai ficar fora 10 dias, você não vai vir mais na igreja. Vem aqui que Deus vai ter sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus nesse altar, para trazer uma palavra de Deus, para te confrontar, para te exortar, mas também para te fortalecer, amém? Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus.